Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à parte 8 da série de questões de conceitos de programação. Hoje será a parte 4 da história das linguagens de programação. Então, vamos começar! Número 1. Qual o nome da linguagem criada em homenagem à primeira programadora? Letra A, linguagem Delphi. Letra B, linguagem COBOL. Letra C, linguagem Algol 60. Letra D, linguagem Assembly. Ou letra E, linguagem Ada. 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra E, linguagem Ada. Foi criada em 1980 por Jan Ishbia, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Naquela época, havia necessidade de uma linguagem confiável para sistemas críticos. A sua função foi justamente usada em sistemas da aeronáutica, defesa e controle industrial. Ela tem um paradigma estruturado, concorrente e orientado a objetos. Agora vamos continuar. Número 2. Quando foi criada a linguagem Shortcode? Letra A, em 1945. Letra B, em 1949. Letra C, em 1947. Letra D, em 1940. Ou letra E, em 1948. 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra B, em 1949. A linguagem Shortcode foi criada por John Macaulay, nos Estados Unidos, para facilitar a programação sem escrever diretamente o código de máquina. Ela é a primeira linguagem de alto nível e foi uma das primeiras experiências de programação simbólica e é precursora das linguagens modernas. Hoje em dia tem um conceito usado em sistemas web, especialmente no WordPress, que tem o nome Shortcode. Este conceito refere-se a pequenos códigos entre colchetes, como por exemplo, abre colchetes, gallery, fecha colchetes, ou abre colchetes, vídeo, fecha colchetes. Estes pequenos códigos servem para inserir funcionalidades dinâmicas, sem programar diretamente, e está sendo muito usado em sites e blogs. A linguagem Shortcode tinha o objetivo de cálculos em instruções, era interpretada, por isso era lenta e era na época da computação inicial. Este conceito Shortcode é um recurso ou atalho em CMS, tem o objetivo de inserir funcionalidades web, é processada pelo sistema, como o WordPress, por exemplo, e está sendo empregada em um contexto de desenvolvimento web. Então, são coisas completamente diferentes. Agora, vamos continuar. Terceira questão. Para que serve a linguagem Assembly? Letra A, controle de versão. Letra B, salvar dados e informações no banco de dados SQL. Letra C, simplificar a tradução para o código de máquina. Letra D, gravar na memória RAM. Ou letra E, realizar todos os cálculos. 5 segundos. E a resposta é... Tadã! Letra C, simplificar a tradução para o código de máquina. A linguagem Assembly foi criada por vários pioneiros da época, sem um autor único, na década de 40 nos Estados Unidos. Ela foi usada no EDSAC, que é a calculadora automática de armazenamento de atraso eletrônico. Por ser uma linguagem de baixo nível, ela programa diretamente o hardware com mais controle. Ela tem uma equivalência de 1 por 1 com a linguagem de máquina, que é a linguagem binária. A sua função é programação de sistemas, drives e firmware. Agora vamos continuar. Número 4. Tanana é uma linguagem simples, sistemática e com implementações eficientes, que foi o carro-chefe da Borland por muitos anos. E é uma das linguagens mais recomendadas para o ensino da programação. Qual é esta linguagem? Letra A, linguagem Pascal. Letra B, linguagem COBOL. Letra C, linguagem Algol 60. Letra D,
linguagem Assembly ou letra E, linguagem ADA? 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra A, linguagem Pascal. Ela foi criada em 1970 por Niklaus Wyeth, na Suíça. O seu objetivo era ensinar boas práticas de programação estruturada e a sua função era o ensino e desenvolvimento de software estruturado. Ela possui o paradigma procedural e estruturado. Agora vamos continuar. Número 5. Tadana é uma linguagem de alto nível de uso geral, criada por Guido van Rossum, que apesar de ter sido criada em 1991, é utilizada até hoje pelas empresas Google e Yahoo. Qual é esta linguagem? Letra A, linguagem PHP. Letra B, linguagem C#. Letra C, linguagem Java. Letra D, linguagem JavaScript. Ou letra E, linguagem Python. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra E, linguagem Python. Foi criada em 1991 nos Países Baixos por Guido van Rossum para tornar o código simples e elegível. Possui multiparadigma e tem a função web, automação, ciência de dados e IA. Agora vamos continuar. Número 6. Tanana é uma linguagem criada por Yukihiro Matsumoto em 1991, no qual é utilizada no desenvolvimento de aplicativos da web e Ruby on Rails. Qual é a linguagem? Letra A, linguagem React. Letra B, linguagem Ruby. Letra C, linguagem Java. Letra D, linguagem JavaScript. Ou letra E, linguagem Assembly. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra B, linguagem Ruby. A linguagem Ruby é orientada a objetos e tem uma particularidade. A ideia da linguagem foi criada em 1991 por Yukihiro Matsumoto, no Japão, com o objetivo de criar algo mais simples e produtivo que as linguagens Perl e Python. A sua primeira versão pública foi em 1995, que foi marcado como o nascimento oficial da linguagem, mas a linguagem em si começou a ser criada em 1991. Entre 1998 e 2000, a linguagem Ruby começa a ganhar popularidade no Japão. Em 2004, surge o framework Ruby on Rails, que é para o desenvolvimento web. Ela teve grande impulso na popularidade mundial. Entre 2006 e 2010, a linguagem Ruby torna-se popular globalmente e começa a ser muito utilizada em startups e desenvolvimento web. Em 2013, ocorre o lançamento do Ruby 2.0, com melhor desempenho e novas funcionalidades. Já em 2020, o Ruby 3.0 é anunciado com foco em performance, com o slogan 3 vezes mais rápido. Hoje em dia, esta linguagem continua ativa e sendo utilizada e tem forte presença no desenvolvimento web. Agora vamos continuar. Número 7. Qual linguagem foi criada em 1957 e é sucessora da A0? Letra A, linguagem C. Letra B, linguagem Assembly. Letra C, linguagem COBOL. Letra D, linguagem B0. Ou letra E, linguagem Fortran. 5 segundos. E a resposta é, tadã! Letra D, linguagem B0. A linguagem B0 teve início do seu desenvolvimento em 1955, só que ela foi consolidada por volta de 1957. Neste período entre 1956 e 1957, a linguagem foi refinada, testada no Univac 1 e apresentada de forma mais estruturada, como Flowmatic, que é a linguagem B0. Além dela ser sucessora da A0, ela é antecessora da Flowmatic.
Só um ponto de atenção aqui, que na história existem duas linguagens B0. Esta B0 tem o significado de Business Language Version 0, que evoluiu para Flowmatic e foi a primeira linguagem de programação de alto nível voltada para negócios, permitia escrever instruções mais parecidas com o inglês, facilitando a programação para empresas, serviu de base para a futura COBOL, possuía o paradigma imperativo, era de alto nível e voltada para processamento de negócios, tinha os objetivos principais de traduzir operações de negócios, como contas, vendas e inventário, em código executável no Univac, facilitar a programação sem depender da linguagem de máquina ou da linguagem assembly e servir como linguagem intermediária entre humanos e computadores. Esta linguagem foi criada pela Grace Hopper e a equipe da Remington Rand, nos Estados Unidos, para o uso do Univac 1. Agora, a linguagem B0, que é confundida, era uma linguagem experimental, que foi criada entre 1951 e 1952. Também foi criada pela Grace Hopper e pela equipe liderada por ela na empresa Remington Rand. Também é associada ao desenvolvimento do computador Univac, só que ela foi criada para experimentar novas formas de tradução automática de instruções, tornar a programação mais próxima da linguagem humana e testar conceitos além da linha principal da linguagem A0. Ela foi criada em paralelo com a linguagem A0, diferente da linguagem B0, antecessora da Flowmatic, que era até o nome antigo da Flowmatic. Esta linguagem B0 foi criada depois da linguagem A0. A linguagem B0 experimental foi criada em paralelo com a linguagem A0, que a linguagem A0 foi criada em 1951 para o primeiro compilador e ela teve evoluções ou ramificações, que teve a linguagem A2 e a linguagem B0, que foram criadas entre 1951 e 1952. O paradigma da B0 experimental era imperativo, baseado em compilação primitiva, e ela ainda era muito próxima da lógica de máquina. Ela servia para traduzir instruções simbólicas em código de máquina e como sistema experimental de compilação, além também de ajudar no desenvolvimento de linguagens mais avançadas, como a Flowmatic, por exemplo, e até a outra B0, que é a Business Language Version 0. Por isso é muito importante se atentar às datas e às características de cada uma para não confundir. Agora vamos continuar. Número 8. Com relação à linguagem Haskell, analise as afirmações abaixo. Número 1. Foi criada em homenagem ao matemático americano Haskell Brooks Curry. Número 2. A linguagem Haskell é uma linguagem orientada a objetos. 3. É utilizada em vários setores que lidam com cálculos, registros e processamento de números. Letra A. As alternativas 1 e 2 estão corretas. Letra B. Somente a 2 está correta. Letra C. Somente a 1 está errada. Letra D. Somente a 2 está errada. Ou letra E. Todas estão corretas. 5 segundos. E a resposta é... Tadá! Letra D. Somente a 2 está errada. A linguagem Haskell foi criada em homenagem ao matemático americano Haskell Brooks Curry. Exatamente. Ela foi criada em 1990 pelo Comitê Haskell na comunidade acadêmica internacional com o objetivo de criar uma linguagem funcional, pura e padronizada. Número 2. A linguagem Haskell é uma linguagem orientada a objetos. Não, é uma linguagem com paradigma funcional puro. Número 3. É utilizada em vários setores que lidam com cálculos, registros e processamento de números. Exatamente, a sua função era justamente o ensino, investigação e sistemas de alta confiabilidade. Então, somente a 2, que fala da orientação a objetos, que está errada. A 1 e a 3 estão corretas.
Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Na próxima semana será a parte 8 do exercício 14, controle de peso, da série de conceitos de programação. E na outra semana será a parte 9 das questões de conceitos de programação, abordando as histórias das linguagens de programação. Então, não deixem de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!